Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol. Comigo, mais uma vez, Gil Cipriano, nosso comentarista oficial, que vai também nos ajudar aí a expor o que vai acontecer neste meio de semana esportivo, com competições diferentes desta vez, né? Estávamos acostumados aí a falar de Campeonato Brasileiro, Libertadores há um tempo atrás, e agora vamos falar de Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. Copa Sul-Americana começou ontem a fase para os times brasileiros, já com o primeiro jogo, e foi ele, Brasília e Goiás empataram em 0 a 0. O jogo foi no Bezerrão, às 21 horas e 15 minutos, e o empate sem gols acabou aí sendo um bom resultado para o Goiás. Jogou fora e vai decidir agora na próxima terça, dia 25 de agosto, no Serra Dourada, a vaga para a próxima fase. Hoje, quarta-feira, teremos mais confrontos pela Sul-Americana. A Ponte Preta joga no estádio Moisés Lucarelli às 22 horas, vai receber aí a Chapecoense. Então, dois times aí que estão na parte intermediária do Brasileirão, disputando uma vaga para permanecer aí vivo na Sul-Americana. Também hoje teremos um clássico, Bahia e Sport. O jogo será na Arena Fonte Nova, também às 22 horas. Jogo válido aí pela Sul-Americana. Grande jogo que promete aí, né? Time de Série B, time de Série A, porém, Bahia sempre é uma equipe forte, mesmo estando na Série B do Nacional, enfrentando aí o Sport Recife. Amanhã teremos o complemento dos brasileiros, né, na Sul-Americana. Joinville joga em sua arena, Arena Joinville, contra o Atlético Paranaense. Amanhã às 21 horas e 15 minutos. Então, são 8 participantes brasileiros, esses 8, 2 já jogaram ontem, Brasília e Goiás 0 a 0. 4 jogam hoje e mais 2 jogam amanhã. Então, Sul-Americana aí promete para essas equipes que, se conseguirem aí o título, né, a façanha do título da Sul-Americana, conquistam a vaga para a Libertadores do ano que vem. Então, uma boa disputa em jogo, né, uma vaga para a Libertadores, e quem sabe o time brasileiro já leva a melhor. Gil, vamos começar então falando da Sul-Americana, né? Um jogo já ontem, como eu disse, dois jogos hoje e mais um amanhã. Dos 8 clubes aqui, né, que nós citamos, será que já tem um que podemos apontar aí que não que seja favorito, mas que vai dar trabalho aí para as equipes adversárias, tanto brasileiras quanto as outras equipes, as demais que ainda não estamos enfrentando, né? Apenas na próxima fase vamos enfrentar as equipes sul-americanas. Será que tem algum time brasileiro aí que pode surpreender e arrastar aí esta vaga na Libertadores do ano que vem? Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos. Pelo momento aí, hoje, para mim, eu aponto com 2 equipes aí brasileiras fortes. O Sport, que no Campeonato Brasileiro é a única equipe que está invicta em seu estádio, é forte jogando na ilha ou então na própria Arena Pernambuco. E esse bom time aí do Atlético do Paraná. São 2 equipes aí que vêm bem no Campeonato Brasileiro, ali bem próximo do G4, já configuraram no G4, inclusive o Sport liderou por algumas rodadas. Sim. Para mim, eu aponto essas 2, principalmente esse Atlético do Paraná, aí com o técnico Milton Mendes, que foi campeão aí com a Ferroviária, está fazendo um ótimo trabalho lá com os jovens, mesclado com alguns veteranos, e vem forte para a sequência. A Ponte também é uma equipe aí que, após o Doriva assumir o time aí, conseguiu 2 vitórias e um empate no Brasileiro contra o Sport. A Ponte, que é a atual vice-campeã da Sul-Americana. A Sul-Americana aí que tem, essa é a 12ª edição. O Boca é o maior campeão com 2 títulos. Depois o São Paulo e o Inter tem 1 título cada. E por país aí, domínio dos argentinos. O argentino tem 7 títulos e o Brasil tem 2. Para mim, essas 2 equipes, e além de você falou de credenciar uma vaga para a Libertadores, o que é bem importante aí para a Sul-Americana, quem chega à final e quem é campeão, é a premiação.
Tanto é que dirigentes da própria Ponte Preta, no jogo Ponte Preta e Curitiba pela Copa do Brasil, eles estavam vendo o que era mais viável. Permanecer na Copa do Brasil, ou caso a Ponte saísse como saiu, ela tinha vaga garantida para a Sul-Americana. Então, não quer dizer que o resultado lá, que ficou 2-1 o jogo, a Ponte perdeu nos pênaltis, a gente não está dizendo que influenciou isso, mas a decisão dos dirigentes, que a Sul-Americana era muito mais rentável do que a participação na Copa do Brasil. E também pela própria expressão do time, que é a Ponte Preta. Se ela tivesse aí continuado, hoje o Curitiba, que tomou a vaga dela, ia enfrentar o Grêmio. Poderia ser eliminado na sequência. Então, às vezes, a Sul-Americana é mais rentável para os dirigentes nesse sentido. Com certeza, Gil, uma ótima observação. Sul-Americana que dá uma premiação realmente muito boa ao campeão, além, é claro, da vaga para a Libertadores do ano que vem. Então, fica a sua torcida, né? Temos aí apenas a Ponte Preta, de time paulista, disputando a Copa Sul-Americana. Então, não que não vamos torcer para os demais times brasileiros, mas vamos torcer primeiramente para a Ponte, que é do nosso estado, né? Estado de São Paulo. Então, nos próximos programas aí passamos para vocês os resultados e quem sabe aí a Ponte consiga já um bom resultado nesta estreia. Vamos falar também agora de Copa do Brasil, hein, Gil? Copa do Brasil com confrontos eletrizantes. Começa hoje as oitavas de final. E já teremos de cara 2 clássicos nesta quarta-feira. Vamos falar jogo por jogo, Gil, para a gente analisar aí quem que pode ir bem neste primeiro jogo, jogo de ida das oitavas de final. Às 22 horas na Vila Belmiro temos o clássico paulista, Santos e Corinthians. Sorteio, né, das bolinhas ali, acabou caindo 2 times paulistas e um já vai sair nas oitavas, né? E só apenas mais um permanece para as quartas. O jogo é na Vila, Gil. Quem será que leva melhor neste jogo? Sabemos que a decisão é em 180 minutos. Até pode ser também, né, que tenha pênaltis, né, na decisão. Mas será que tem algum favorito para o jogo de hoje? Santos ou Corinthians? Vou analisar essas duas equipes aí. O Santos e o Corinthians, eles vivem, todo mundo conhece aí, que uma crise financeira. Não conseguiram fazer contratações de peso para esse ano. Tanto é que o Santos procurou na sua base soluções caseiras e o Corinthians, jogadores que até o primeiro semestre eram reservas, tornaram titular. Agora nesse semestre vem atuando bem. Também outro confronto que marca, outro fato importante que marca esse confronto é o líder do brasileiro, Corinthians, e o Santos é o único visitante que não venceu no brasileiro, mas jogando, não venceu como visitante, mas como mandante, o Santos é uma forte equipe, dentro do seu domínio, na Vila, com a boa atuação aí do trabalho do técnico Dorival Júnior, esses jovens, o Santos é muito forte. E se for ver também o último jogo que teve entre ambas as equipes, o Santos venceu o Corinthians por 1-0 na Vila. Sim. Eu creio que o Santos deve vencer. Aí esse retrospectivo falando que o Santos buscou soluções caseiras, hoje o Dorival Júnior promoveu para a equipe principal o Gustavo Henrique, o Zé Carlos, o Thiago Maia e o Paulo Ricardo, que vinha ali das divisões de base. E o Corinthians, aí, como eu citei, que jogadores que eram reserva até o primeiro semestre, entraram na equipe aí, então estou super bem, tanto é que o time foi campeão aí do primeiro turno brasileiro. O Wendel, o Bruno Henrique, o Malcom e o Luciano, aí, que faz gol a cada jogo, inclusive foi até artilheiro da seleção olímpica. É um jogo aí, é um clássico emocionante, mas o Santos deve vencer, na minha opinião. O Santos, na sua opinião, vence este jogo, né? No próximo, você já acha que a história é diferente? Você acha que o Santos tem chance de até passar para as quartas e eliminar o Corinthians, viu? É difícil porque o Corinthians vem num bom momento, mais pelo técnico Tite. Ele arma muito bem essa equipe, e se o Santos, caso vencer bem hoje, tudo bem, já leva uma boa vantagem no jogo de volta. Mas para classificação, o Corinthians é favorito. Tá aí a opinião do Gil, nosso comentarista aí, citando que o Santos pode vencer essa partida, porém que é difícil a classificação diante do Corinthians. O Corinthians deve, na opinião dele, ter mais chances de se classificar.
Outro confronto que teremos hoje será no Couto Pereira, Coritiba e Grêmio. Coritiba que não está bem, né, no Brasileirão, todos sabemos, e o Grêmio está no G4, né, joga fora de casa. O que podemos esperar desse confronto também, Gil? Será que os gaúchos aí vão liquidar a fatura já no primeiro jogo, ou o Coritiba vai surpreender aí? Porque, querendo ou não, se o brasileiro está mal, pode fazer uma história diferente na Copa do Brasil e tentar algo mais, né? Porque acho que é uma chance única do Coritiba brigar por uma vaga na Libertadores, porque no Brasileirão não tem chance, né? O Coritiba, nessa competição que é de mata-mata, todo mundo é conhecedor, ela foi 2 vezes vice-campeão, 2011 e 2012. A participação do Coritiba é bem melhor na Copa do Brasil do que nos últimos retrospectos aí do Brasileirão. E a torcida do Grêmio aí tem que agradecer muito o Coritiba, porque no primeiro turno o Coritiba venceu o Grêmio por 1-0. Essa foi na segunda rodada do Brasileiro. E após a derrota, a diretoria do Grêmio despediu o técnico Felipão. Se hoje o Grêmio vem bem, vem forte no Brasileirão, está em terceiro lugar com o mesmo número de pontos que o Atlético, graças ao Coritiba, né? Que demitiram o Felipão, o Roger assumiu. Hoje o Roger faz um trabalho extraordinário. Após ter assumido a equipe do Grêmio, a equipe tem um aproveitamento de 64,8 na Copa do Brasil e no Brasileirão. Mas o Grêmio é amplo favorito, sim. É uma ótima equipe, vem jogando um bom futebol. Tá aí na opinião do Gil, Grêmio favorito neste duelo, né? Temos então já o Corinthians favorito a passar para a próxima fase, na opinião dele, e também o Grêmio diante do Coritiba. O jogo do Corinthians contra o Santos na Vila hoje às 22 horas e Coritiba e Grêmio será às 19h30. No mesmo horário, 19h30, temos mais um confronto, Atlético Mineiro e Figueirense. O jogo será no Estádio Independência e o Galo, que era líder do Brasileirão, né, até 2, 3 rodadas atrás, é o segundo no momento, né? Foi ultrapassado pelo Corinthians e vai jogar também suas fichas aí na Copa do Brasil. Figueirense, que não está tão bem na competição, né? Está um pouquinho acima, fora da zona do rebaixamento, se eu não me engano, 1 ou 2 posições. Tem também, assim como o Coritiba, uma oportunidade, né, Gil, de tentar algo diferente, porque no Brasileirão também não deve se configurar ali entre os 4, 5 primeiros. Mas será que o Galo vai dar essa chance para o Figueirense? Eu acho que o Galo, na minha opinião, passa fácil pelo Figueirense. É o Atlético Mineiro aí que é o último campeão. Foi campeão ano passado, 2014, e busca o bi. É amplo favorito, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte, inclusive quando, no retrospecto do brasileiro, quando tem o Lucas Prato, que é um aproveitamento excelente. E o Figueirense aí vai ter a estreia do René Simões como técnico. Bem motivado aí, mas o Galo é amplo favorito. Aí também na opinião do Gil, o Atlético, né, o Galo Mineiro é o favorito a eliminar o Figueirense neste confronto. Também hoje, porém, às 22 horas, no mesmo horário do jogo de Santos e Corinthians, teremos um clássico também, né, que podemos dizer aqui, inclusive com vários confrontos aí nestes últimos meses, né? Palmeiras e Cruzeiro. O jogo será na Arena do Palmeiras, às 22 horas. E o Palmeiras aí que está quase ali no G4, o Cruzeiro na parte intermediária da tabela do Brasileirão, vão se enfrentar. O Cruzeiro levou a melhor, né, diante do Palmeiras no Brasileirão. Será que na Copa do Brasil vai ser diferente? O teu Palmeiras aí tem chances de classificação, joga o primeiro em casa, segundo vai ser no Mineirão, decide fora, que é um fator aí que acaba também ajudando a equipe que joga o segundo jogo em casa. Porém, se fizer um bom jogo hoje, tem tudo para ficar com a vaga, né? Qual a sua opinião quanto à sua equipe aí contra o Cruzeiro? É um jogo difícil. O Cruzeiro, juntamente com o Grêmio, são os maiores vencedores dessa competição. Ambos têm 4 títulos cada, né? Palmeiras e Cruzeiro é o primeiro confronto na Copa do Brasil que é fora da final, porque já decidiram 2 títulos. Em 96, o Cruzeiro foi campeão em cima do Palmeiras, em 2 jogos. Em 98, o Palmeiras foi campeão em cima do Cruzeiro em 2 jogos. Então, esse é o 5º jogo da história das 2 equipes aí na Copa do Brasil e o primeiro que não está configurado numa final. O Palmeiras tem que vencer, porque mesmo com o Cruzeiro hoje talvez
venha com um time misto ou reserva. O Luxemburgo está fazendo muita surpresa desse jogo. Depois do jogo de volta é difícil, apesar que o Cruzeiro não vem num momento forte, mas dentro do Mineirão é uma equipe forte. O Palmeiras hoje tem que vencer se quiser seguir na Copa do Brasil. Vencer e bem. Eu creio que o Palmeiras vence. Tá aí, na opinião do Gil, o Palmeiras vence, mas será que o Palmeiras passa, Gil? Sua opinião, e quem será que, né, você deu alguns palpites, será que Palmeiras classifica ou Cruzeiro neste confronto? Esse confronto aí eu deixo em aberto, Valdir. Ambas as equipes têm condições de passar, como na própria Libertadores. O São Paulo venceu o Cruzeiro aqui, pois perdeu lá e perdeu nos pênaltis. Eu acho que esse jogo Palmeiras e Cruzeiro também no Mineirão deve ser decidido nos pênaltis. Eu deixei aberta essa vaga. Ambos têm condições de passar. Tá certo aí, Gil deixando em aberta essa vaga entre Palmeiras e Cruzeiro, e que realmente, né, eu acabei citando, é um clássico. Como ele disse, já se enfrentaram 4 vezes, né, na Copa do Brasil, 2 vezes em uma final, 2 vezes em outra, e agora o primeiro jogo que não é uma final, então um vai cair fora. Então vamos ficar aí de olho para ver quem que permanece na Copa do Brasil. Teremos também às 22 horas no Maracanã o outro clássico, né, da rodada, das oitavas da Copa do Brasil, Flamengo e Vasco. Flamengo, que não vem tão bem assim no Brasileirão, porém o Vasco, que é o lanterna da competição, né? O Vasco que infelizmente não está tendo uma boa campanha e tem tudo para cair para a Série B do ano que vem. Assim como, né, citamos, né, o Figueirense, que não está bem, o Coritiba, o Vasco ainda está pior que essas equipes. Será que o Vasco vai se motivar, vai ter motivação, Gil, para tentar aí chegar longe na Copa do Brasil? E o Flamengo, né, com o Guerreiro, com o Emerson Sheik, será que tem chances aí? Não sei até se os jogadores podem estar atuando pelo Flamengo, né, porque o Flamengo já estava na competição, talvez por já ter jogado, não sei. Mas o Flamengo vai dar chance para o Vasco? É um jogo aí que tem muita rivalidade. Eu não, como posso dizer, os outros jogos a gente pode até falar que o momento de uma equipe é favorável dependendo da própria circunstância. Apesar que o Vasco venceu o Lanterna, ele venceu o Flamengo na final do Carioca, venceu o Flamengo no Brasileiro. Se for ver os rubro-negros, então com o Vasco engasgado. Então é um jogo hoje que promete muita rivalidade dentro de campo. E eu creio que é um jogo de empate. Tá aí na opinião do Gil, um jogo para empate. E quem será que passa, Gil? Você vai deixar em aberto também ou você vai arriscar um palpite aí dos times carioca, qual que passa nesse confronto? Eu vou torcer para o Vasco, acho que o Vasco passa. Olha aí, na opinião do Gil, ele vai pelos últimos retrospectos, né? O Vasco tem ido bem diante do Flamengo, então, na opinião dele, o Vasco passa para a próxima fase. Falamos, né, até então são 8 confrontos, falamos de 5 confrontos, e o interessante deles é que são todos times de Série A do Brasileirão contra times da Série A do Brasileirão. E amanhã teremos mais 3 jogos, e nesses 3 jogos, confrontos de times da Série A contra times de Série B, ou até mesmo equipes aí que não estão disputando campeonato nacional, no caso do Ituano. Teremos amanhã às 19 horas Internacional e Ituano. O jogo será no Beira-Rio, o Inter na Série A do Brasileirão e o Ituano disputando no momento a Copa Paulista, né? Copa que movimenta aí os campos do nosso interior paulista. E será que o Inter aí vai ser surpreendido, né? O Inter que levou aquela goleada para o Grêmio, não vinha tão bem, parece que agora voltou, né, a vencer. Será que passa fácil pelo Ituano ou vai encontrar dificuldade nessa equipe de Itu que vem bem, né? Vem jogando bem aí a Copa Paulista e pela Copa do Brasil também vem surpreendendo, né? Já eliminou o Goiás na última fase e agora encara o Inter. Eu gostaria de saber a tua opinião. É um jogo que o Inter tem que fazer prevalecer o mando de campo, as últimas atuações aí que não foram convincentes, com a própria eliminação da Libertadores, essa campanha aí razoável no Brasileiro. Então o momento do Inter é esse, tem que vencer, vencer bem, evitar de tomar gol, caso o gol fora de casa aí complica, foi onde classificou o Ituano contra o Goiás. Sim.
E o Ituano aí que vem com uma campanha ótima aí na Copa Paulista, invicto, 100% de aproveitamento, foi campeão paulista em 2014, vem forte para essa competição. Não é surpresa não, caso o Ituano passe pelo Inter. Eu vou torcer pelo Ituano, mas é muito difícil. O Inter jogando no Sul, apesar das circunstâncias, ele é forte em sua casa. Tá aí realmente, a nossa torcida fica aí pro Ituano, sim, mas difícil realmente essa tarefa para superar o Inter, já o primeiro jogo em casa, assim como o Palmeiras, né, precisa fazer um resultado já em casa, o Inter também, para ir pro segundo jogo fora, já com o resultado pronto. Também nesta quinta, amanhã, teremos no mesmo horário, 19 horas, Fluminense e Paysandu, time de Série A contra time de Série B do Nacional, do Campeonato Brasileiro. Fluminense, que é o quarto colocado, está no G4, e o Paysandu, que está ali brigando para entrar também no G4 da Série B. Será que o Papão vai papar aí o Fluminense ou o Flu consegue despachar o Papão aí nesta oitava de final, gente? Um jogo que o Fluminense, pelo momento, com o Ronaldinho, com a própria estreia do Cícero, com a volta do Fred, é uma equipe forte. Só que durante essas competições, Copa do Brasil, quando pega uma equipe de menor expressão, ou de outra série inferior, o Fluminense tem muita dificuldade jogando no Maracanã. Cabendo ao Papão aí, ser um franco atirador e vem para fazer história, como fez aí, quando classificou aquela vez para a Libertadores, deu trabalho pro Boca. Foi finalista, né? Exatamente. Então, o Fluminense hoje, se ele quer buscar o seu segundo título na competição, tem que vencer bem para não ser surpreendido lá no Mangueirão, no jogo de volta. O Fluminense é favorito, mas é um jogo aí eu acho que deve dar empate esse jogo. Tá aí na opinião do Gil, empate, mas porém o Fluminense se mantendo como favorito na sua opinião. O último jogo dessas oitavas de final será amanhã às 21 horas e 30 minutos. Depois que já estiver acabando os dois outros jogos da quinta, o São Paulo começa a jogar aí contra o Ceará. São Paulo e Ceará vão se enfrentar no Morumbi. Primeiro jogo, o jogo de volta será no Castelão na próxima semana. São Paulo que vive o altos e baixos do Campeonato Brasileiro e o Ceará que é o lanterna da Série B. Será que o São Paulo aí pode ser surpreendido, A gente tem que ficar sempre atento, Esses times, por mais que estejam em uma fase, em competições assim, jogam realmente o jogo da vida dos jogadores, O Ituano, o Paysandu, Ceará, que são as equipes aí, vamos dizer assim, as mais inferiores, não são grandes, mas sabemos que Fluminense, Inter e São Paulo têm mais histórias, porém sabemos que zebras acontecem, Gil? Será que essa zebra aí se chama Ceará? Porque até o escudo do Ceará é de listra, branco e preto. Será que o São Paulo, pelo que está apresentando, perdeu para o Goiás no Brasileirão, mostrou aí uma fragilidade? Será que o Ceará vai explorar isso? Ou o São Paulo dá a volta por cima e consegue uma boa classificação na Copa do Brasil? É o jogo que o São Paulo tem tudo aí para dar a volta por cima, esquecer a última rodada do Brasileiro, onde foi goleado no próprio Morumbi pelo Goiás, que é um time que se encontra na zona do rebaixamento. Cabendo ao Ceará, o Ceará, apesar que vem numa péssima campanha, é o lanterna da Série B, contratou mais de um elenco durante 2015 e não consegue se reencontrar no campeonato. Só que a competição é outra, Valdinei? Porque os próprios Ceará aí, que não vinham bem, eliminou o Tupi jogando em Juiz de Fora. É o jogo do Ceará que ele vai vir com o franco, não tem nada a perder e de repente uma boa atuação pode motivar o time para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O São Paulo, para mim, foi beneficiado em partes nesse sorteio, pegou a equipe mais fraca, tem amplas condições de vencer e está na próxima fase. O São Paulo deve passar sim, vai passar fácil, e o São Paulo que busca seu primeiro título da Copa do Brasil. É o único grande do estado aqui que não possui título ainda da Copa do Brasil. Pois é, o São Paulo que não conquistou ainda a Copa do Brasil tem já esta chance enfrentando, como disse o Gil, a equipe razoavelmente mais fraca, Vamos ver aí que realmente vai virar nessas partidas. Copa do Brasil, portanto, os oitavos de final acontecem hoje e amanhã.
Programa de sexta-feira vamos falar todos os jogos, né, todos os resultados para você de casa. Pois não, Gil, fica à vontade. Não, essa Copa do Brasil, eu peguei alguns dados, é a 27ª edição, ela iniciou-se com 87 equipes, onde o Grêmio e o Cruzeiro, com 4 títulos cada, são os maiores vencedores. Flamengo e Corinthians possuem 3 títulos cada. O Grêmio com 3 títulos e o Cruzeiro 2 títulos foram campeão invictos. O Grêmio foi 3 vezes campeão invicto e o Cruzeiro 2 vezes campeão invicto. Por isso que eu falo, o Cruzeiro é muito forte, não é um momento que não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas nessa competição de mata-mata, o Cruzeiro é uma equipe fortíssima. Títulos por estado, o estado de São Paulo tem 8, Rio Grande do Sul tem 6, Rio de Janeiro e Minas 5. O Fred foi, em 2005, o jogador que fez mais gols numa edição, fez 14 gols, cabendo a Romário ser o maior artilheiro da competição com 36 gols. O Fred vem em segundo com 31, então o Fred tem grande chance de ultrapassar o Romário, porque ele está jogando, a equipe dele está nas oitavas e o Romário já parou há algum tempo. Pois é, esses são os dados da Copa do Brasil que o Gil separou pra gente, pra você de casa. E fica a sua torcida, né? Santistas, corintianos, palmeirenses, são paulinos, também aos ituanos, né? aos torcedores do time do Ituano, que são as equipes paulistas aí representando o nosso estado na Copa do Brasil. Então, na sexta-feira, no programa de sexta, vamos falar tudo o que aconteceu nessa primeira rodada, né? Os jogos de ida da Copa do Brasil, oitavas de final. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar muito sobre Fernandópolis Futebol Clube e Paulista da segunda divisão. Agora já temos os confrontos da segunda fase e voltamos já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sim Comerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você.
Hoje o Sim Comerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sim Comerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede do Sim Comerciários. Venha já conhecer. Sim Comerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta quarta-feira. Falamos no primeiro bloco tudo o que vai acontecer pela Sul-Americana e também Copa do Brasil, oitavas de final. Programa de sexta-feira, vamos frisar aí todos esses resultados. Agora, a gente vai falar de Fernandópolis Futebol Clube, a equipe que conseguiu a sua vaga, né, nos acréscimos no segundo tempo, vamos dizer assim, no último jogo da primeira fase, vencendo o Vossen em Assis por 1-0, conseguiu a quarta vaga do grupo 1 e já sabe os seus adversários, né? E já sabe também as datas, quem serão os seus adversários e a ordem dos confrontos. Só que antes de falarmos dos confrontos, vamos falar da parte de contratações. Gerry Falcão, presidente do FFC, disse aí a entrevista ao Futebol Interior que os torcedores poderiam ficar tranquilos que mais jogadores estariam chegando, né? Então, depois de conquistar essa última vaga aí, vencendo o Vossen, o dirigente fernandopolense disse que iria anunciar realmente alguns reforços até nesta terça-feira. E foi o que aconteceu. Nesta terça-feira já temos confirmados, né, hoje já é quarta, 2 reforços que estarão na segunda fase juntamente com o elenco. E são eles: Carlinhos, lateral direito, né? O Carlinhos, que estava no Grêmio Novo Horizontino, segundo César, que é um dos dirigentes do clube, né? O ex-goleiro César. O jogador deve chegar hoje, então hoje já está em Fernandópolis. E só para a gente falar um pouquinho da ficha técnica, né? O Carlinhos Carlos Henrique Silva Lavorato, chamado como Carlinhos, é lateral de ofício, mas também atua no meio campo. O atleta é nascido em 91 e, portanto, é acima da idade, né? Acima dos 23 anos. Ele tem 1,70 m de altura e pesa 63 kg. Carlinhos já passou por Marília, futebol alemão, Linense, Ferroviária e Grêmio Novo Horizontino, onde conquistou 2 acessos consecutivos em 2014 e em 2015. O Novo Horizontino está na elite do futebol paulista no ano que vem. E o Carlinhos vai então reforçar aí a Águia, né? O Fernandópolis jogando na lateral direita. Aqui já temos, lógico, alguns jogadores, porém a briga com certeza vai ser muito sadia. Outro reforço também já anunciado é o atacante Billy, que atuou esse ano no Flamengo de Guarulhos e marcou 9 gols em 16 jogos pela Série A3 do Paulista. Curiosamente, Billy foi contratado e estava treinando no Vossen, mas com a desclassificação para o Fernandópolis, a diretoria do Águia trouxe o matador. O diretor de futebol César Sanches foi quem anunciou a contratação e aproveitou para agradecer a torcida Sangue Azul pelo que tem feito pelo time, né? Inclusive por ter ido lá em Assis, ajudado a classificação do Fernandópolis, né? Se não fosse o incentivo, com certeza a equipe poderia não ter esse mesmo rendimento no jogo que deu a classificação. Então temos aí Carlinhos, lateral direito, e Billy, atacante. Gil, 2 jogadores, como podemos ver aqui, né, com um currículo bom, né, vem de equipes
demonstrando bom futebol por onde passaram nessas duas últimas equipes, né? Um pelo Flamengo de Guarulhos, o outro pelo Novo Horizontino. Como se diz, tem bagagem, né? Será que esses jogadores aí vão somar, né, para a equipe? E quais posições você ainda contrataria se fosse diretor de futebol ali no Fernandópolis, que na sua opinião ainda falta para a equipe, né? Já temos mais um atacante e mais um lateral direita. Na sua opinião, falta ainda, em qual posição faltaria? Não, o Fernandópolis aí que está correndo em busca dessas 4 vagas disponíveis, que tem que ser a inscrição feita até quinta. Nós não temos o Valdinei no elenco, um lateral direito de ofício, temos o Maurinho, mas o Maurinho, pela idade, agora e pela essa sequência do campeonato, nem vem jogando nos últimos jogos. Onde o Lucas Bocão está sendo improvisado na lateral direito e contratou esse Carlinhos aí, pelo currículo aí que você citou aí, com acessos, jogou também por equipes tradicionais do nosso futebol, e além de ser lateral direito de ofício, atua no meio de campo. Eu acho que a diretoria deu a tacada certa, nós precisávamos mesmo de um jogador polivalente. Na frente, agora com o Billy aí, que fez 9 gols, parece que você falou, pelo Flamengo. Nós precisamos mesmo um atacante ali para junto, nós temos ali com o Sapo, com o Bahia, para agregar ali mais e para ter um poder mais forte ofensivo. Que às vezes a nossa equipe peca muito aí, cria oportunidades, mas desperdiça grandes chances, que não pode. A gente não pode perder chances como vem perdendo aí em vários jogos. Tanto no próprio domingo jogando lá em Assis, tivemos grandes chances de liquidar a partida e perdemos gols aí incríveis que não poderiam ser. E às vezes no final lá levamos um certo sufoco, entre aspas, aí, quer dizer, pressão. E caso se tivesse tomado um gol no fim, poderia estar fora dessa fase. Então a equipe aí tem que melhorar, vamos dizer, a pontaria, seu poder de fogo, e essas 2 contratações são fundamentais. Para mim, necessita ainda de um meia de ligação para compor o elenco. E também o pessoal comenta muito lá na zaga, né? Precisaria talvez de mais um zagueiro. Eu acho que não precisa, porque o zagueiro ali tem o Jean-Pierre e o Miller, temos o Marcos Vinícius, que joga muito bem quando entra, e temos o próprio Lucão também, que joga na zaga. Para mim seria mais um atacante ainda, porque nessa fase a gente tem que fazer gol, porque a defesa Fernandópolis aí, durante a competição, no grupo dele, configurou entre as defesas menos vazadas. Sim. Então a defesa é o ponto forte do time. O que precisa melhorar, que eu volto a falar, é as conclusões. Então eu traria mais um atacante e um meia de ligação. E realmente, né, o Gil até comentou trairia, né, como se diz, trazia mais 2 jogadores e deste seria um meio e um atacante. E o GR Falcão citou isso, que na intenção dele era trazer um lateral, um meia e 2 atacantes. Um lateral e um atacante já está. Falta mais um atacante e um meia, que foi bem observado pelo Gil, para você ver. O Gil não está mal, hein, Gil? Tá junto ali com o GR Falcão, né? Acho que você copiou lá, né? O GR, que você vai trazer? Não, mas é nada. O Gil tem analisado o time, né, tem acompanhado, nós temos acompanhado os jogos e realmente é isso, né, Gil? Tá faltando mais poder ofensivo, né? Poder ali decidir jogos que às vezes erramos muitos gols, ou então por falta de atacantes que compensem realmente, né, que entrem e façam gols. Às vezes não temos. Então às vezes esses jogadores estando ali no banco ou suprindo uma ou outra vaga, os demais quando entrar também sabem que se entrar tem que ir bem, se quiser ser titular. Então acho que essa briga saudável ajuda o clube, porque querendo ou não, se o cara que estiver jogando não fizer gol, ele vai para o banco. Então isso ajuda, né, Gil? Para mim o fundamental, ainda bem que o GR aí eu fui feliz aí no comentário do GR também, mas o que falta no time é evidente, nós não temos um meia de ligação. Nós temos ali o volante de marcação, o Ademir, o Dick, o próprio Lucão quando entra nessa posição, o próprio Guina, ele não é esse meio de ligação que a gente precisa. Quem está tentando fazer esse papel de meio de ligação é o Pitt. Só que às vezes a gente pega muitas equipes jogando no Cláudio Rodante fechado, e às vezes
eu percebo que o Pitt que tenta fazer esse meio de ligação. Sim. E às vezes peca, erra, tudo a torcida critica. Mas para mim é o cara mais importante no meio de campo, que mais chama o jogo para ele. Hoje ele chama, mas eu acho que o Pitt é como se fosse um volante, né? O Pitt, ele está mais jogando adiantado, mas não é dele realmente. Não, né? é. Isso que eu estou falando, ele está tentando fazer esse papel de meia de ligação. Às vezes ele pega porque chama muito o jogo para ele e as equipes jogando fechada. Mas só que for analisar também a participação dele nas últimas partidas, é um dos jogadores que foram mais destacados, aí, com gols, fez o gol da classificação. Então a gente precisa urgente desse meia de ligação. Se tiver um de ofício e o Dick e o Pitt fazendo isso, vai melhorar muito o nosso poder ofensivo. Com certeza, né? Vai melhorar muito o poder ofensivo, 2 atacantes, um meio e um lateral. Então falta só o meio lateral. Vamos aguardar, quem sabe hoje ainda já não é anunciado, ou amanhã, porque tem que anunciar, se eu não me engano, até quinta-feira, né? Então, no programa de sexta já com certeza teremos aí os 2 outros reforços que estão faltando aí para esta próxima fase. E essa próxima fase, como eu disse, já sabíamos os adversários na segunda, porém não sabíamos quem iríamos enfrentar no primeiro jogo. E a nossa estreia na segunda fase é contra o Inter de Bebedouro. O jogo será lá em Bebedouro, né? Domingo, dia 23 de agosto, às 10 horas da manhã. Inter de Bebedouro, que é comandado pelo técnico Pinho, que passou aqui pelo Fernandópolis, né? Não teve uma passagem assim tão boa, acabou saindo antes mesmo do seu trabalho ser iniciado completamente, e agora o Pinho vai ser o nosso adversário, né? O Pinho, que é o rei dos acessos também como treinador, subiu inclusive no ano passado o Cotia, foi isso? O Cotia e havia subido o Barretos. Isso, Cotia e Barretos. Cotia e Barretos, os 2 últimos acessos em clubes que o Pinho dirigiu, e agora vai ser o nosso adversário, né? Sabemos que é um treinador estrategista e que vai dificultar com certeza o nosso trabalho, mas sabemos sim que o Fernandópolis tem capacidade, né? Depois daquele jogo contra o Vossa em Assis, mostramos inclusive para você no programa de segunda-feira, você ficou, né, com a entrada dos jogadores, né, aquela conversa antes da partida motivacional que acabou ajudando e muito. Que o Fernandópolis continue, né, com esta vibração antes dos jogos, para já entrar ganhando aí por 1-0, né? A gente costuma dizer que o time que já vibra mais os vestiários já entra ganhando. Então, que o Fernandópolis faça isso. Além do Inter de Bebedouro, fora, depois jogaremos em casa no dia 28 de agosto, às 20 horas e 30 minutos. Será numa sexta-feira contra o Lemense. Então, segundo jogo em casa. O terceiro jogo vai ser num sábado, lá em Guaratinguetá, contra o Mantiqueira, 5 de setembro, num sábado, às 15 horas da tarde. Após esse jogo fora, mais outro, já logo do lado ali de Guaratinguetá, em São Bernardo. A equipe do Fernandópolis já nem volta, com certeza já deve ficar por lá. Vai enfrentar no dia 11/9 a equipe do São Bernardo às 20 horas. O jogo também será numa sexta-feira. E fechando o primeiro turno da segunda fase, encara o Noroeste de Bauru no Cláudio Rodante, também mais uma sexta-feira, dia 18 de setembro, às 20 horas e 30 minutos. Noroeste de Bauru, que era do grupo do Fernandópolis e terminou como líder. Porém, o Fernandópolis não perdeu para o Noroeste, né? O Fernandópolis empatou 0-0 em Bauru e venceu aqui por 1-0. Gil, quanto esses jogos, né, os adversários nós já sabíamos, porém, esta sequência, né, porque depois no segundo turno vamos enfrentar, volta tudo desde o começo, Inter de Bebedouro, após, né, enfrentar o Noroeste de Bauru em casa, vamos no segundo turno iniciar contra a Inter de Bebedouro em casa também. Depois jogamos fora contra o Lemense, jogamos em casa contra o Mantiqueira e em casa mais uma vez contra o São Bernardo. E encerramos a participação jogando fora em Bauru contra o Noroeste. Então, com estes jogos, Gil, o que será que podemos esperar? Será que o Fernandópolis tem chances
de conquistar o acesso para a Série A3. Eu creio que, assim, pelo que a gente vem acompanhando na cidade, muitas pessoas, torcedores, empresários, estão confiantes. Será que desta vez vem um acesso, Gil? Como você citou aí, a torcida está empolgada, a atmosfera no quadro rodante é toda favorável. Porque tinha que passar as dificuldades, nós já passamos nessa primeiro turno, nessa fase. De que depois, com a chegada do técnico Betão, a equipe é outra. Em 10 jogos que o Betão assumiu a equipe, só tivemos uma derrota. E nesta fase agora, são 10 jogos novamente. Com o Betão nós tivemos 10 jogos, 5 fora e 5 em casa. Só peguei um retrospecto aqui para ver como que é favorável ao Fernandópolis o acesso. Com o Betão, nós fizemos 5 jogos fora de casa. Esses 5 jogos nós conseguimos 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, foi contra o Tanabi. Em 15 pontos nós conseguimos 8. Nós tivemos um aproveitamento de 53,33. Aproveitamento bom, sim. Já jogando dentro de casa, foram 5 jogos também, 4 vitórias e apenas um empate. Foi quando o Betão chegou. Ele chegou, não me recordo se foi numa terça ou numa quarta, e já na sequência enfrentou o Vossen. Ele nem conhecia o elenco ainda e conseguiu empatar com esse Vossen. Então, tivemos um aproveitamento dentro de casa, 86,66. Comenta-se que de 19 a 20 pontos consegue o acesso, sem depender dos outros. Sim. Então vamos pegando esse mesmo aproveitamento aí da equipe com o Betão. 5 jogos fora. Se nós tivermos o mesmo aproveitamento que tivemos aí com o Betão, 53%, vai dar 7,99 pontos. Vamos pôr 8 pontos fora. Uhum. Já dentro de casa, com o aproveitamento do Betão de 86,66, dos mesmos 15 pontos, a gente conseguiria aí 12,99, 13. Então você pega 13,8, dá 21 pontos. Se com 19 pontos aí, você já pode conseguir o acesso. Então, esse próprio estatística do desempenho do técnico Betão do FPC, nós estamos na próxima fase. Vencer os 5 jogos em casa, né, Vladimir? Vencer o Mantiqueira fora e buscar alguma outra vitória ou 2 empates fora, para praticamente, então, o Fernandópolis deve conseguir esse acesso. Eu acho que não é difícil, não. A torcida está motivada, que vem essas 2 contratações aí que faltam, pontuais, e a equipe vai já estrear contra esse difícil Inter de Bebedouro, que vem lotando seu estádio. Fora de casa ainda, né? Contra esse técnico estrategista, que é o Pinho, conseguiu 2 acessos consecutivos. E o Pinho tem uma estratégia que é fora ele conhece tudo, os atalhos de segundona. Primeiro, ele evita de tomar um gol. Se fazer o gol, dificilmente a equipe dele sai derrotada na competição. Então temos que tomar muito cuidado lá domingo, apesar que na primeira fase tivemos a melhor defesa aí na competição do grupo 1, mas vamos enfrentar um adversário muito difícil lá no estádio Sócrates, lá em Bebedouro, mas eu acho que o FPC não perde lá não. Eu acho que vai surpreender lá, vai dar empate, ou vamos até, não assim, eu vou falar para não é surpresa ou não é se sairmos com a vitória lá, porque a equipe o Betão é estrategista também, como o Pinho, vai montar uma equipe lá que vai surpreender a Inter, e o empate para nós lá já é ótimo resultado. Agora, já pensou se chegar a vir a vitória? Pois é, já pensou? Fernandópolis, eu acho que o que você disse, Gil, realmente, né? 18 pontos classifica. 19 comenta-se classifica. 19 comenta-se classifica. Essa conta realmente, se vencermos os 5 em casa, 1 fora, empatarmos aí, né, mais 2, 3 jogos. 2, né, talvez. Né? Até 2 talvez já estaríamos classificados em segundo lugar. Esta conta, acho que todos estão fazendo, né? Não só nós aqui, né, do Fernandópolis, todas as equipes estão fazendo. Então, fica aí então a dificuldade, né, para você ver aí, com certeza todas as equipes não vão querer perder em casa. E já vamos estrear fora. Se conseguirmos um resultado positivo, que seja um empate fora de casa, numa estreia de segunda fase, é um resultado muito importante. Mas é lógico, se vier a vitória, melhor ainda. Aí, se vier a vitória, Gil, é outra história.
né, outra segunda fase. Lógico, segunda fase é outro campeonato? É. Após uma vitória na primeira rodada fora, já se transforma essa segunda fase também em outro, né, da outra cara, e depois jogando em casa contra o Lemense. O que não pode realmente é vacilar em casa, tem que adquirir os pontos sem exceção. Tudo bem, são equipes mais fortes, né, são as melhores, as 12 melhores da competição, mas nós temos elenco, ainda mais agora com esses reforços, e a nossa torcida, né, que está empolgante, está eletrizante nos jogos e acompanhando a equipe, né? Pelo que vimos, já tem ônibus, já o pessoal está montando uma caravana aí. Quem quiser aí ir para Bebedouro, procurar o Zé do Gás, né? O Zé do Gás lá da VP Madeiras, o Cleiton, né? Passa lá na VP Madeiras, conversa com o Zé do Gás e garanta sua vaga, né, no ônibus que vai para Bebedouro. Com certeza a equipe, assim como fez em Assis, pode fazer em Bebedouro. Então fica a nossa torcida. Esses são os jogos, primeiro contra o Inter, a Inter de Bebedouro, depois contra a Lemense em casa. São dois jogos difíceis. Na sexta-feira, com certeza, vamos falar aí dos destaques no meio de semana e também, quem sabe, as contratações do Fernandópolis Futebol Clube. Gil, você quer acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, o momento é propício à nossa equipe. Temos ambas condições de conseguir o acesso tão almejado e tão sonhado para a A3. E a caminhada vai começar agora domingo em Bebedouro. Espero que seja o início dessa caminhada vitoriosa, com um bom resultado lá, para a sequência do campeonato. É isso aí. Ficamos na torcida para que o Fernandópolis consiga realmente aí juntar a equipe agora com mais esses reforços, que o Betão possa deixar essa equipe redonda, para quem sabe aí irmos lá em Bebedouro e trazermos o resultado positivo. Agradecemos a vocês de casa, inclusive vou mandar um grande abraço para um grande amigo meu que me chamou aqui, né, no Facebook, o Daniel Bortoloso, né, estamos gravando aqui e o Daniel mandou um abraço para o pessoal do Canal 10, o Daniel que trabalhou comigo, né, na Unimed. Grande amigo Daniel, faz tempo que a gente não se vê, Daniel. A gente precisa marcar aquele churrasco lá na sua casa, né? Você pagar aquele churrasco, convida eu e o Gil, né, Gil? A gente vai com o maior prazer, né, Gil? Quem sabe ainda se for depois de uma vitória do FC, então vai ser um churrasco mais delicioso, mais saboroso, né? Pois é, convida a gente num churrasco na segunda-feira, Daniel, tá tudo certo. É o doutor Daniel, a gente brinca, né? Doutor, um abraço, tá? Fica com Deus aí e um abraço para vocês, demais amigos do nosso Canal 10, obrigado por nos acompanhar. São vocês aí que fazem realmente esse programa ser o sucesso que é. A gente vai ficando por aqui, um abraço para você e até sexta, se Deus quiser. Até lá.